Mas antes eu queria trazer aqui uma informação, uma pesquisa, né? Que a maioria dos brasileiros, sobre a China, a maioria dos brasileiros prefere que o Brasil estreite as relações comerciais com a China e não com os Estados Unidos. É isso que aponta a pesquisa Poder Data, divulgada nesta sexta-feira. Vamos ver os números? Olha lá, na nossa tela. Relação Brasil e China, a pergunta é, você acha que é melhor o Brasil ter relações comerciais com qual país? China, 52%. Estados Unidos, 35%. Preferem não responder, 13%. Tem outra tela? Ou é só isso, Daniel? Só isso. Bom, é isso. O brasileiro parece que acredita mais na soberania da China do que na soberania dos Estados Unidos. E alguns ali preferiram não responder no telefone, ô Mota. Imagina, você em casa, preparando o almoço. Hoje fui eu que fiz o almoço aqui em casa. Um filé com alho, filé Oswaldo Aranha. Eu tô lá na cozinha. Que delícia, hein, ô Mota? Ficou bom? E ainda sobrou, agora eu vou comer no jantar. Pô, então você traz aí pra gente, quando você vier aqui pra São Paulo, você vai trazer um pedaço. Pode anotar. Você imagina, eu lá na cozinha e toco o telefone. Não, aqui estamos fazendo uma pesquisa. O senhor acha que o Brasil deveria se relacionar com os Estados Unidos ou com a China? Tenha santa paciência, né, Marcília? Eu fico me perguntando quem é que gasta dinheiro para fazer uma pesquisa como essa. Agora, vocês vão me dizer que uma pesquisa como essa não tem como objetivo formar a opinião das pessoas? Porque imagina, você está agora assistindo aqui o Pingos nos Is e você vê essa pesquisa. Você não tem condição nenhuma de verificar como é que essa pesquisa foi feita, nem nada. Mas, você escuta. Os brasileiros, 52%, acham que o Brasil deveria se relacionar com a China. Baseado em quê? Que tipo de informação foi fornecida a essas pessoas para que a opinião delas sobre esse assunto fosse consultada? Nenhuma. Eu aposto que se eu fosse fazer essa pesquisa e fazer essa pergunta do meu jeito, o resultado seria completamente diferente. Então é mais uma pesquisa inútil, um gasto de dinheiro à toa, e a gente só tem que se perguntar sempre isso: quem pagou essa pesquisa e com que objetivo? Ô Mota, eu acho que talvez até o telefonema pudesse ser o seguinte: em vez de perguntar sobre a pesquisa, a pessoa liga antes e fala, o que você está fazendo de almoço? Se a pessoa responder yakisoba, fala, opa, é para você mesmo que eu quero perguntar. Talvez aí seja uma boa metodologia. Mas, de qualquer maneira, eu queria puxar um ponto. O Gesualdo falou o seguinte, se eu bem entendi, me corrija, que os Estados Unidos, eles também interferiram na soberania de países aqui na América do Sul. É isso, Gesualdo? Você estava se referindo a quê? Você estava se referindo ao episódio do Maduro ou a qual? Não, vamos referir historicamente. Por exemplo, para construir o canal do Panamá, eles criaram um país, que foi o Panamá, deram independência para o Panamá para conseguir a construção do Estado do Panamá. A Operação Condor, na década de 60, na década de 70, destituindo governos que foram legitimamente eleitos. Tudo isso é uma influência direta em tantos outros países. A interferência no Iraque, a interferência no Afeganistão. Não estou fazendo um juízo de valor, estou dizendo que os Estados Unidos interferem de forma mais explícita nos países. E a China faz essa interferência de forma mais implícita, através de acordos comerciais. Tem países hoje na Europa, em especial, por exemplo, Luxemburgo, que eu cito aqui, a dívida que Luxemburgo tem com a China é praticamente impagável. Ora, se tem dívida com a China, alguma contraprestação vai ter que fazer. Isso passa a ser uma dominação econômica. Agora eu confesso a vocês que, assim, eu não acredito. Hoje a gente, por exemplo, não tem mais a ONU. A ONU hoje é um cabidão de emprego. Para que serve a ONU? Né? Ou o que faz a ONU? Né? A ONU hoje, enfim. Bom, sem ONU, como é que fica o mundo? Alguém vai sempre exercer o papel de polícia do mundo. Não tem como. Sempre alguém vai fazer esse papel. E aí a questão é, para mim, o que é melhor? Os Estados Unidos ou a China fazendo esse papel? Quem garante mais a soberania democrática dos países? Os Estados Unidos fazendo esse papel ou a China? Claro, os Estados Unidos erram, podem errar, todo mundo erra, faz parte. Agora,
A questão é o que busca a China ao interferir num país e o que buscam os Estados Unidos ou o que carregam os Estados Unidos com ele quando interferem num país. Se a gente olhar para a Venezuela, qual é a decorrência que está sendo levada para a Venezuela, se não uma decorrência democrática? Ou se não valores democráticos. Ah, mas tem o petróleo, tem não sei o quê. Veja, ninguém é freira nessa história. Óbvio que nós temos sempre interesses. Países têm interesses, economias têm interesses, faz parte do jogo. Agora, os Estados Unidos, a meu ver, eles acabam carregando valores democráticos para os países nos quais eles interferem, muito mais do que a China, que creio que carregue valores totalitários e junto com a sua interferência, e não é à toa que a China se dá tão bem com esse governo. Eu acho que eles falam a mesma língua, não é, Musa, Mota? Veja, eu acho que tem todo sentido isso. Desculpa, Mota. Vamos lá. Não, falem junto, falem ao mesmo tempo, todo mundo fala ao mesmo tempo, é isso aí. Não, porque, veja, eu estou com Mota totalmente, algo totalmente inútil. Porque se você parasse para perguntar para todas essas pessoas que responderam, eu diria que a ampla maioria não tem ideia se você se aprofundasse na questão. Ou seja, por que você está falando isso? Me fala o que o Brasil compra da China e o que a China compra do Brasil. Qual o percentual que a China representa do total, e não apenas no montante absoluto, mas de importância. Alternativas àquilo que a China compra ou nós compramos da China. E com relação aos Estados Unidos, quanto representa do total? Você sabia que a China tem conta de capital fechado? Você sabe o que isso significa? Você, por exemplo, não investe a tua poupança, se é que você, aqueles que têm, na moeda chinesa. Você vai em dólar. Sabe por quê? Porque em dólar você pode vender a qualquer momento. Você sabia que o governo chinês não deixa você fazer isso? Ele fechou a conta de capital do país. Você sabia que se você vai à China, você não pode se expressar? Você pode ser preso se você se expressar de alguma forma? Mas normalmente são as mesmas pessoas, a esquerda, que adora falar em democracia e apoia, por exemplo, diz apoiar as minorias em países como o Irã, em grupos como o Hamas. Eles adoram defender todas as minorias, mas esses países autoritários, para eles não, nada acontece. Então é óbvio e natural que os Estados Unidos, por mais que um goste mais ou menos do Trump, é um país onde você tem todas as suas liberdades. Você pode se expressar, você pode empreender. Você acha que é normal que grande parte das empresas trilionárias estejam nos Estados Unidos? Porque você tem todo o entorno para fazer isso. Você tem as condições em um governo muito menor, que não interfere, que diminui os impostos, que desregula. Isso é histórico. Um país onde tem 2 saídas para o mar, tem a maior quantidade de quilômetros de rios navegáveis no mundo, você tem um ambiente pró-empreendedorismo. Portanto, se você entrasse para além dessa pergunta superficial, eu tenho ampla certeza que a maioria das pessoas que participaram não teriam a menor ideia a respeito dessas respostas. E tudo bem, porque não é a área dela. Portanto, mais uma vez, uma pergunta como essa é meramente para confundir e tentar formar a opinião anti-americanismo que no Brasil vem tomando conta ao longo dos últimos anos. Mota. Nenhum país faz nada sem pensar no seu interesse primeiro. Eu acho que não existe nenhum país no planeta Terra que não tenha episódios negativos na sua história. Quanto à atuação dos Estados Unidos, eu fiz uma postagem há umas 2 semanas no X que deu muita repercussão. Eu disse o seguinte: na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos podiam ter transformado a Europa em uma colônia, a Europa e o Japão. Ao invés disso, eles criaram o Plano Marshall, reconstruíram a Europa e protegeram a Europa e o Japão, que foram os inimigos na Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar disso, né? A Alemanha queria dominar o mundo inteiro, provocou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, a Itália e o Japão. A Alemanha foi transformada em uma democracia. A metade da Alemanha
ficou com o Ocidente, a outra metade foi ocupada pelos comunistas, até que o Muro de Berlim caiu. Os Estados Unidos não se vingaram dos seus adversários na Segunda Guerra Mundial. Eles investiram dinheiro na reconstrução. O Japão teve um milagre econômico. A economia do Japão, teve gente que chegou a pensar que ela ia ultrapassar a economia dos Estados Unidos. O Japão está protegido, o Japão e a Europa, protegido pelo escudo nuclear norte-americano. Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo. Eles existem desde 1776. Foi um país construído em cima das melhores ideias de liberdade, de busca pela felicidade. Os Estados Unidos não são um país perfeito. Nenhum país é. Se vocês querem ver uma história complicada, dá uma olhadinha, por exemplo, na história da França, o país da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, uma revolução atrás da outra, matança, depois colonialismo no Vietnã, na Indochina, na Argélia. Dá uma olhadinha na história da Alemanha, companheiro. Dá uma olhadinha na história de todos os países. Nenhum país é santo, nenhum país funciona só para o bem-estar da humanidade. Agora, quando você faz a análise e compara tudo o que aconteceu, eu acho difícil encontrar um país mais promissor em termos de liberdade do que os Estados Unidos. Exatamente, Mota. E assim, a gente fala, é incrível como esses assuntos se relacionam. A gente estava falando ontem de política, dizer o seguinte, a direita vai atrás de um político que seja santo, aí não encontra, acaba pulando para a esquerda. Aqui é a mesma coisa, parece essa pesquisa indicar o seguinte, né? Olha, os Estados Unidos têm defeitos. Ah, é? Então eu vou para a China. Pô, faça-me o favor, né?